Nobrecast. Hoje com a presença do meu querido Wesley como cohort aqui, né? O Wesley que já é de casa, né? Já é parceiro aqui, já. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Muito feliz em poder estar contribuindo. Feliz aqui por estar recebendo o Rondinelli, com você, o Felipeto. Pessoas que edificam minha vida todos os dias. Perfeito. Pode ter certeza que é todos os dias. Perfeito. E hoje, como o Wesley já falou, temos um convidado mais do que especial. Só escutei falar coisas boas desse cara, um cara sensacional, vem impactando a vida de muitas pessoas. E quero dar as boas-vindas, Rondinelli Palhares. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado, Wesley, também por ter aberto essa porta, sei que acabou sendo através de você. Obrigado, Felipe, pela operação. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero ajudar em alguma coisa na vida de vocês, porque só em estar aqui eu já estou ajudando a minha vida. Eu gosto de ensinar porque ensinar é a melhor forma de aprender. Perfeito. É assim que eu entendo. Perfeito. Eu compartilho muito disso. Eu acredito que também quando a gente ensina, a gente aprende dobrado, né? Sim. E escutando experiências como a sua, como a do Wesley, todos que passaram aqui no Nobrecast, a gente aprende muito mais. É por isso que eu amo fazer isso aqui. E, Rondi, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, gosto sempre de agradecer nossos patrocinadores. Sim. Tá? Primeiro, agradecer ao pessoal do John's Casa do Sanduíche. Sanduíche sensacional que você encontra aqui no Maracanã. Fica ali pertinho do shopping. Tive a oportunidade de dar uma passadinha lá com a família. Um ambiente sensacional. Cara, ele é um cara que trabalhou numa rede grande e ele tem uma experiência muito grande. O processo dele é lindo. Ele trabalha com produtos selecionados. Tem um atendimento diferenciado. O cara lança sempre novidades. É realmente um grande empreendedor e um ambiente muito agradável. E eu indico demais. John's Casa de Sanduíche, Rosiane, Fagner, obrigado aí pela parceria e tamo junto. Não menos importante, temos o pessoal da MEF Distribuidora. Você conhece, né? O Bruninho lá, né? Sim. Bruninho e a Kaká são feras, parte de bebidas, né? Eles têm um distribuidor, a MEF. E eles foram o primeiro a atender pelo Zé Delivery, em Maracanaú, Pacatuba e Neuzébio. Eles foram escolhidos pela Ambev para atender pelo Zé Delivery, entregando bebida gelada, rápida, na sua residência. Baixou o aplicativo, pediu, eles mandam deixar. E também trabalham no atacado, né? Então quem tem um barzinho, um mercadinho e precisa de uma bebida no preço bom e de qualidade, é só falar com o pessoal lá da MEF, o arroba tá aqui, segue lá. Bruninho e Kaká, tamo junto, obrigado pela parceria. E Rondi, pra gente iniciar, né, sem mais delongas, quem é Rondinelli Palhares, né? Como vive, o que come, de onde veio, qual é a história do... Globo Repórter dessa noite. De onde, pra quem não conhece aí, conte um pouquinho da sua história, né? Sempre que alguém me convida para ir para algum lugar, e tem vezes que alguém diz assim, me manda teu currículo. Aí eu mando dois tipos de currículo, né? Primeiro, o currículo que me interessa, o que é importante. Eu sou esposo da Denise, sou pai da Liz e da Zoe e sou alguém que acredita na mudança do ser humano, seja quem for esse ser humano. Na minha concepção não existe pessoas complicadas, existem pessoas que precisam ser compreendidas. Esse é meu melhor currículo. Perfeito. Mas tem alguns ambientes corporativos que exigem um pouquinho a mais. Então, currículo formal, né? É, um currículo formal. Então, eu fiz mecânica industrial, abandonei a faculdade de Direito. Eu gosto de dizer que abandonei porque eu estudei até o 7º semestre. Eu aprendi muita coisa. Porque tu parou no 7º? Rapaz, porque eu não tinha dinheiro para pagar mais, tu acredita? Entendi. Aí, realmente não tinha o que fazer. Aí não tinha para onde ir, não. Já estava enrolado, já estavam me convidando para sair, eu resolvi sair antes que me tirasse. E, cara, no meio do caminho aí, no meio da vida, aliás, né, de uma parte da vida para frente, eu conheci o processo de coaching. Fiz umas formações, fiz umas especializações e nos últimos 12 anos eu dedico a minha vida com o processo de coaching. Hoje estou pastor juntamente com a minha esposa na CC Videira. Somos ovelhas dos pastores Costa Neto e Neném Costa e temos essa responsabilidade. Então olha que coisa maravilhosa na minha vida. Eu mexo com o desenvolvimento pessoal corporativamente e eclesiasticamente. É o meu propósito espiritualmente, de vida. Né? Não poderia ser melhor. Que isso. Massa, cara. Massa demais. Rondi, falando da parte de coach, né? A gente teve aqui já a Cris, não sei se tu conhece a Cris. Cris o quê? Cris... Santiago. Sei quem é. Pronto, a Cris passou aqui também no podcast, também é coach. É também. Minha contemporânea, Cris. Ela é da mesma época. Da mesma safra lá do Paulo, né? Isso, exatamente. Pronto, ela falou, ela comentou e tal. E ela é mais voltada para inteligência emocional, né? E eu fiz uma pergunta para ela que eu vou fazer aqui para você. Qual foi o seu primeiro contato com o coach, né? Porque há um tempo atrás o coach ele era meio, podemos dizer, existia um certo preconceito, né, com o coach. E aí, como é que tu teve esse primeiro contato? Como é que foi? Tu tinha esse preconceito? Não tinha? Como é que tu conheceu isso, né? Foi em qual ano?
2011, final de 2011. Era algo novo, né? Podemos dizer. Era bem recente, pioneiríssimo. Como não achar que era uma pirâmide? Porque na época tudo era pirâmide. Né? Cara, eu nunca me envolvi com isso, então eu entrei virgem. Eu entrei sem entender de nada. Então não tinha filtro, não tinha julgamento. Quando eu entrei para aprender. O que me atraiu no coach foi a foto da propaganda da formação internacional em coach do Paulo Vieira da Febracis. Então, como o Paulo na foto ele estava dando palestra e desculpa, a água desceu no lugar errado. Tranquilo, acontece. Como na foto o Paulo estava dando palestra, eu acreditava que coach era para dar palestra, porque há alguns anos um cliente meu tinha dito que, um cliente quando eu era mecânico, ele tinha dito que eu deveria dar palestra porque eu sabia me comunicar. Então eu guardei aquela informação, como eu estava sem propósito na vida, eu vi a foto e disse, tá aí, eu vou fazer isso aí, vou dar palestra. Aí me matriculei, fui sem saber de nada, como eu te disse, e ao chegar lá eu me deparei com a triste realidade de quem eu era. Pesado. Porque o coaching é um processo de confronto, é um processo que vai me convidar a olhar para dentro de mim. Então ali eu percebi que eu precisava mudar, não em uma, não em duas, mas em todas as áreas da vida. E no meu processo de mudança eu me apaixonei pelo coaching. Massa. E decidiu viver disso e trabalhar com isso. E decidi viver disso. Fiz um planejamento, fiz uma transição de carreira. Né? Transição de carreira é um nome bonito para dizer que eu tinha um emprego e me programei para ser coach. Para sair do trabalho. Porque carreira mesmo eu não tinha. Eu vivi uma vida de favor. Eu consegui emprego de favor. Eu não sei se você é assim. Foi mesmo? Eu consegui emprego de favor. Quando eu saí da indústria, eu fui trabalhar no meio automobilístico, depois eu fui trabalhar no meio de seguro. Passei muitos anos trabalhando com seguro. Ou seja, seguro, vendendo seguro, no caso? Não, sendo avaliador de sinistro. Ah, entendi. Aí depois eu fui regulador júnior, pleno, sênior, depois eu fui supervisor, depois eu fui coordenador. Aí eu cheguei na sucursal, eu cheguei aonde dava para chegar, né? Eu tive algumas promoções, só que eu me afastei do meu currículo. E quando eu fui demitido da seguradora, eu não podia ser contratado por outra seguradora pelo motivo que eu fui demitido. Ah, entendi. Então a única coisa que eu sabia fazer era regular sinistro, era fazer auditoria de sinistro. E aconteceu uma falha e tu não conseguiu mais voltar para o mercado? Foi, aconteceu uma falha, eu acabei me responsabilizando, fui responsabilizado. Entendi. Pela falha, meu nome ficou meio... Justa ou injustamente? Não, foi justa. Foi justa. Foi justa, não tenho nada para reclamar não. Inclusive a empresa pagou todos os meus direitos e tal. Perfeito. Foi incrível. Acredito que eu vi a mão de Deus. Depois disso, como eu recebi uma indenização muito boa, eu pensava que eu não precisava mais trabalhar. Ó. Aí entra a parte da educação financeira, né, Rony? Da deseducação financeira. Que não tem, né? Que não temos no Brasil, né? Infelizmente. Desorganização financeira. Baseado nesse meu sofrimento e na necessidade de me reerguer, aí foi aí que eu pedi favor. Entendi. É como se eu chegasse para você e disse, ei Madison, me dá uma oportunidade, Wesley, me dá uma oportunidade. E graças a Deus, eu tive algumas pessoas que me deram essa oportunidade. Então eu não fiz uma transição de carreira. É um nome bonito para se programar para sair do trabalho. Isso, pronto, melhor dizendo assim. Para o pessoal entender mais fácil, né? O processo de intencionalidade, eu vejo que tanto você quanto as pessoas que estão perto de ti falam muito sobre processo de intencionalidade, ser intencional, um pouco todo dia. Mas de onde foi que tu conseguiu tirar essa palavra intencionalidade? Primeira vez que eu ouvi falar em intencionalidade, assim, ouvi querendo, prestando atenção, foi meu pastor que falou, o pastor Costa Neto. Ele estava pregando e ele fala muito de ser intencional. Não adianta sair de um culto, de uma missa, de um treinamento, de um podcast desse. Não adianta. Você está aqui aprendendo, não sair daqui e não colocar uma coisa em prática. Loucura. Então você só foi um ouvinte, às vezes você só é um leitor. Então quando ele falou, eu disse, cara, isso faz sentido. Aí eu fui pesquisar essa palavra. Então eu fui entender todas as nuances do que era a intencionalidade. Então a intencionalidade é deixar de ser levado e passar a levar. É saber o que está fazendo. Aí eu me apaixonei por essa palavra e comecei a trazê-la para dentro do processo. Foi aí que eu descobri que não necessariamente o coaching ele precisa ter um nicho.
Pois é, porque a gente vê muita gente nichada, né, no coach. E tem. E pode ser, né, também. Se você é um especialista em contabilidade, você pegar as ferramentas do coach, você pode ser um coach para contadores. Entendi. Porque você entende. Mas, na verdade, o coach precisa ser especialista em intencionalidade. Porque se eu for intencional, eu vou performar melhor em qualquer área da vida. Qualquer área. Qualquer área. Você vai ver o cara que ganhou mais, o cara que montou a empresa, o cara que emagreceu, o cara que trata melhor a família, o cara que cuida melhor dos filhos, ele foi intencional. E aí eu me apaixonei por isso. Perfeito. Legal. Quais os treinamentos que tu tem hoje? Hoje eu tenho a formação de comunicadores, uma formação específica para um determinado número de pessoas. Essa eu quero participar. Não é blá blá blá, não é. Eu fiz as 3 maiores formações de oradores e palestrantes aqui do Brasil, pode ter certeza. E assim, eu fiz um negócio que entrega. Primeiro porque muita gente precisa desenvolver a habilidade de falar em público e outras pessoas precisam aperfeiçoar. E tanto quem precisa desenvolver quanto aperfeiçoar precisa entender de emoções. Então, a primeira metade da formação de comunicadores é falando da sua gestão emocional. Depois é que eu faço as técnicas. E o que é mais interessante, para mim no caso, é que você aprende, pratica e melhora na hora. Então você aprende, pratica. Não é aquele treinamento que eu vou te ensinar, você vai embora e tchau. Você não tem a opção de mudar. Eu tenho a formação intencional em coach, que é o treinamento que eu fiz para habilitar coaches, mas... Tu tem essa licença hoje para habilitar coaches? Temos. Eu não diria licença, porque infelizmente o coach não é uma profissão regulamentada. Não é ainda, né? Não é ainda. E tramita há muitos anos acho que é emenda, não sei esses nomes, sim, tá? Mas tramita um processo no Congresso para regulamentar a profissão de coach. O que seria muito bom, porque nos colocaria numa academia. Infelizmente a profissão de coach não é regulamentada. Então o que nós precisamos... Não é no Brasil, né, Ronde? Mas Brasil, nos Estados Unidos não, já tá existe, louco, né? Cara, no Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil tem um setor, o coaching tem um setor específico de estudo em Harvard, filho. Você acha que o americano valoriza o coach? Hoje aqui no Brasil é mais valorizado. Então, por não ser regulamentado, de fato, qualquer pessoa pode fazer uma formação em coach. Entendi. Entretanto, se você for fazer uma formação em coach, veja se essa pessoa tem resultados. Se ela tem tempo no mercado, porque teve muita gente que entrou na formação em coach pensando que era para ganhar dinheiro. Foi com essa intenção de ganhar dinheiro, né? Foi com essa intenção de ganhar dinheiro. E quando você coloca o dinheiro... Tiago Nigro diz uma coisa: se você correr atrás do dinheiro, ele corre de você. Ele corre de você. Eu acredito muito nisso. Tudo que a gente bota o dinheiro na frente... Agora, se você olhar para as pessoas, o resultado que o teu processo dá nas pessoas, então o dinheiro vem para o teu bolso. Consequência, né? Dinheiro é consequência. Totalmente. Aí eu tenho o foco, a FIC, tem a Academia de Mudanças. Meu xodózinho aí, meu maior treinamento que estou preparando para fazer a última. O que é a Academia de Mudanças, Ronde? Academia de Mudanças é o meu principal processo. É o processo que vai te ensinar em um fim de semana a sair de uma vida automática e entrar numa vida intencional. E faço isso há 12 anos. Foram muitas histórias, centenas, milhares de histórias, milhares de pessoas que passaram pela Academia de Mudanças. Foram tantas coisas que aconteceram. Tem algum case assim que tu lembra? Alguma pessoa que marcou assim, uma história de mudança real que a pessoa teve após a Academia de Mudança? Cara, tem muitas. Tem várias, né? Acredito eu. Tem alguma específica que tu lembre? Posso dar um exemplo? Cara, eu lembro de tantas. Aqui tá mais fresco assim na minha mente, até porque ele ainda é o mais próximo, é o Nazareno. Nasaflix. Nas teve aqui. Teve aí já. Nasaflix, eu me lembro. O Nasaflix, ele se reencontra comigo, nós somos amigos há muitos anos. Então ele se reencontra comigo, eu estando dentro desse processo de coach e ele vivendo uma vida sem propósito. Então ele vem para perto, entende de intencionalidade, faz uma formação em coach, monta a palestra dele e ele vai se procurando no meio do caminho e se acha. Mas eu tenho muitas outras histórias, eu tenho histórias de pessoas que chegaram na Academia de Mudança decididos a se separarem, casais decididos a se separarem. E eles
se reataram, fizeram academia de mudanças 3 vezes. Eu tô falando assim dos que eu me lembro. Sei. Eu tenho muita história de quem era concursado e pediu exoneração do concurso. Do cargo. Para poder viver uma vida de empreendedorismo. Eu também tenho pessoas... Que nem é o teu foco, né, o Ronde? Não, meu foco, é o teu foco. Veja bem, meu foco é fazer a pessoa governar a sua vida. Massa. É ela ser intencional. Ela vai usar a intencionalidade aonde ela quiser. Por exemplo, o Wesley hoje é meu cliente de perto. Então, não combinamos, não brifamos, eu não sei se é conveniente falar algumas coisas dele, mas intencionalmente... Eu autorizo, pode falar. Eu não falei. Intencionalmente o Wesley tomou decisões esse ano que ele tem sustentado que certamente já tem feito bem a ele e farão cada vez mais, trarão cada vez mais resultados na vida dele. Então, se fosse para falar de caso, assim, na memória, lembro de um monte. Tem vários, né, Só Ronde? você dizer aí qual é o tema que eu falo do caso. Essa última academia de mudanças teve interno, né, que o cara acabou de sair, né? E foi para academia de mudança. Então ali é um passo extremamente importante na vida dele, porque o cara saiu de um lugar onde a ambiência era totalmente diferente e já entrou na academia de mudança conhecendo o que é realmente intencionalidade. Possivelmente ele ressignificou muitos pensamentos do que ele tinha quando ele estava lá naquele ambiente. Então, e no mesmo momento nós tínhamos um agente, né? Policial. Um policial. O interno que o Wesley está se referindo aí é um egresso. Egresso é quem cumpriu pena. O cara estava preso e saiu há pouco tempo. Saiu na quarta-feira, na sexta-feira ele estava na academia de mudança. Que bom, né? E assim, que bom. Você vê como as pessoas, elas precisam se entender, cara. Precisa. Porque na mesma sala... Acho que hoje em dia até mais, né, Ronde? Mais que tudo, cara. As pessoas, elas estão disputando coisas que não tem nada a ver. Nós somos todos iguais, temos todas as mesmas possibilidades de erros e de acertos. E o Wesley fez uma evidência aí. Tinha na mesma sala um policial e um egresso. Então, e não é a primeira vez que isso acontece, viu? Não é a primeira vez que isso acontece. Mas foi muito pontual, Wesley foi muito pontual, porque o cara, ele saiu da unidade depois de quase 3 anos, recluso, e assim, quis Deus, eu acredito muito nisso, quis Deus que ele tivesse ali para ressignificar muita coisa na vida dele. E não tenho dúvidas que a vida dele vai ser cada vez melhor agora, acredito muito, especificamente nesse rapaz. Tenho certeza disso. Eu acredito que o teu grande orgulho é quando tu vê realmente as pessoas mudando de vida com o teu treinamento, com o teu produto lá que tu tá oferecendo. Acho que o teu maior êxtase é esse, né, Ronde? Não tem dinheiro que paga esse sentimento, né, Ronde? Tem nada, muita gente eu vou fazer a última academia de mudança, divulguei ontem. Ontem, no dia que nós estamos gravando, né? Estamos gravando isso aqui. Que dia é hoje? Dia 30. 30 de abril. Estamos gravando dia 30 de abril. O episódio estamos gravando dia 30 de abril. Então ontem eu divulguei que ia fazer a última academia de mudança. E muita gente perguntando se eu estou desistindo. Por que eu estou desistindo? Se está pesado, se é isso, se é aquilo. Não é desistência. Eu não tenho motivos para desistir. Não tenho. Quando eu tive motivo para desistir, eu recebi um depoimento desse. Parece que Deus estava vendo. Rapaz, o Rondinelli está desanimado. Então fulano de tal manda uma mensagem para ele aí para dizer que está dando certo. Para animar ele. Né? E isso acontece constantemente. Quando alguém manda dizendo... E o que é legal, cara, esse processo de intencionalidade, ele é um processo perene. Ele não é um processo... Não é um processo emocionado. Não é do uma momento, coisa né? Dia. Porque as pessoas, elas mandam mensagem para mim... Longas datas. Tem um cliente de 6 anos que ainda diz assim, olha, eu fui intencional nisso aqui, e caramba, aconteceu isso aqui na minha vida. É muito legal, eu vibro demais com cada treinamento. O Wesley me acompanha mais de perto, ele vê como é que eu me comporto cada treinamento, e eu vibro demais com cada depoimento também. Perfeito, cara, que massa. Vocês falam, né, eu vejo que o Wesley até entregou muito essa parada da intencionalidade, né? E quando o Wesley começou a falar, fui pesquisar também e achei legal, assim, o sentido, né, como você falou dessa palavra, o termo amplo, né? Mas como a gente não confundir intencionalidade com interesse, né? Com ser interesseiro, como não ter essa briga ali, o Ronde?
Muita gente me faz essa pergunta. Muita gente até desafia dizendo assim, mas ser intencional não é ser interesseiro? Pois é. E a resposta é sim, se ser intencional é ser interesseiro. Agora pense comigo, se você pensar numa marca de uma faca, eu sei que não está patrocinando a gente, mas diga aí a marca de uma faca. Tramontina, né? Que vem na nossa mente. A mais famosa. Mais famosa. Então, a mesma faca na mão de alguém que lida com comida, ela, na mão de quem lida com crime, ela tem efeitos diferentes. Verdade. Então, a intencionalidade, tal qual a faca, é um instrumento que, se ele for usado por pessoas de bem, ela vai trazer bons resultados. Se ela for usada por pessoas de má índole, ela vai ser mal utilizada. Veja bem, intencionalidade é você saber o que está fazendo. Perfeito. E sim, eu posso ser interesseiro. Não é o meu caso, eu não falo sobre isso. Pelo contrário, o meu viés de intencionalidade não é para ser interesseiro, é para você ser interessado. Interessado e interessante. É, interessado. Interessante não. Até vou fazer um paralelo aqui entre as pessoas que estão querendo conquistar as mulheres. Nós não, nós já passamos de fase. Já passamos dessa fase, né? Nós já casamos, conquistamos as nossas Inclusive, a gente mulheres. tem que conquistar a nossa também todo dia, né, Rony? Todo dia. Pois é. Acho que é pior, acho que é o mais difícil, viu? Dizem que é, né? É o mais difícil, eu acho. Mas quando o cara está conhecendo uma pessoa, se tiver alguma mulher escutando isso aí, deixa um comentário aqui. A mulher não gosta do cara que quer ser interessante. Verdade. Ela gosta do cara que quer ser interessado. Então, não tem coisa pior você conversar com quem sabe tudo, gente. Aliás, tem coisa pior, mas uma das coisas mais desgastantes da Terra é você conversa com uma pessoa, você fala do controle de ar-condicionado, ele entende de tudo. Sabe que já sabe, já fez um ar-condicionado. Já montou, ele inventou o ar-condicionado. Aí você fala que vai saltar de paraquedas. Meu amigo, se o cara não saltou, o primo do vizinho da casa da mãe dele já saltou. E ele sabe. Então não é. Ser interessado é melhor do que ser interesseiro e melhor do que ser interessante. Perfeito. Porque se eu me interesso por ti, cara, você vai se interessar por mim, sem uma via de mão dupla. E a gente vai acabar fechando um negócio, ou fazendo uma parceria, ou até sendo amigo, que é melhor ainda. Que é melhor ainda, que gera todas essas outras coisas. Né? Exatamente. Perfeito. Ser pastor e coach são duas responsabilidades muito grandes, né? Todas as duas lidam diretamente com pessoas. Como separar quem é cliente e quem eu devo levar para a igreja? Wesley, eu vou dar um de Faustão aqui. Antes dele responder a tua pergunta, como é que foi tu chegar nessa veia da fé, né? De ir pro lado de ser pastor e tal. Porque pelo que tu contou, não era antes, né? Não vem de família, de berço, não. Essa parada da fé, né? Eu vim de berço, meu pai é pastor. É pastor? Já era, né? Entendi. Mas por incrível que pareça, eu não sigo o caminho do meu pai. Eu começo a ir para a igreja quando eu tenho 13 anos. Eu fui para a igreja para jogar futebol. Não tinha nada a ver. E naquela época era muito legal ser de igreja e praticar esporte, porque as igrejas daqui de Fortaleza, elas tinham campeonatos. Entendi. Então tinha todo sentido eu ser o goleiro de um time de futebol de uma igreja. De uma igreja, perfeito. Só que teve um determinado momento da vida que o pastor presidente da igreja, ele baixou o seguinte decreto: para ser do time tem que ser da igreja. E aí, então, o treinador disse, vocês têm que vir para a igreja, senão não dá para jogar. Porque eu, como queria jogar futebol, fiquei indo para a igreja. Entendi. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, eu estou ali, ouvindo, aquilo uma vez vai fazer efeito na minha vida. Mesmo que eu esteja lá só para ir jogar futebol, mas eu tô lá e vou ouvir, uma hora ou outra isso vai Pode ter certeza. Perfeito. Falo muito sobre isso na Academia de Mudança. Escolha bem o que você vai ouvir, porque o que você vai ouvir vai fazer diferença na sua vida, seja pro bom ou seja pro mal. Entendi. E aí eu tô lá ouvindo, aí acontece uma coisa que é muito boa na minha jornada. Eu conheço a menina na igreja. Então entrei com 13, eu já estava com 16 anos. O futebol acabou, porque o templo da igreja caiu, os cultos passaram a ser na quadra, então acabou o futebol. Mas eu continuei na igreja. Entendi. Comecei a namorar com uma menina, que o pai dela também era pastor. Então, envolvido naquela família, eu precisei mudar de comportamento. Cara, eu tinha um comportamento muito esquisito. Eu usava umas calças frouxas, uns camisões grandes, um boné pra trás, e a família da menina era toda direitinha. Entendi.
E eu fui me envolvendo ali. Toda conservadora, toda ali da igreja, toda certinha. Entendi. E tal. E a família maravilhosa, cara. Então eu disse, rapaz, eu vou ficar por aqui, que aqui tem futuro. Certo? Nessa época, meus pais passaram por problemas, acabaram que lá em casa todo mundo saiu da igreja. Sério, bicho? E eu continuei na igreja por conta da minha babá. A Ana era evangélica. Era não, ainda é, até hoje. Orou muito por nós. Eu sei que nessa história, Marlison e Wesley, eu entro na minha vida adulta dentro da igreja, do ser evangélico. Perfeito. E aí eu começo a tocar, eu começo a falar, eu começo a liderar pessoas e lá atrás começa esse meu ministério. Entendi. Só que eu não sabia, até cheguei a fazer teologia, mas nunca pensando nisso. Em ser pastor e tal. Não, nunca pensando. Nesse meio tempo, alguém vem me dar uma profecia. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes a gente está falando, dizendo que é Deus, mas não é Deus. A gente tem que ter muito discernimento, por isso que às vezes é melhor ficar calado. Se não tiver certeza que é Deus, fique calado. Eu conheço gente que recebeu a profecia de que ia casar com uma pessoa, a pessoa já casou, mas a pessoa que recebeu a profecia ainda está esperando casar com essa pessoa. Vocês entenderam isso? Entendi. Entendeu? Sim. Bateram nas minhas costas e disse assim, olha, Deus está mandando dizer que você vai ser pastor. Eu guardei aquela informação. Mas aquilo foi horrível para mim porque eu criei uma expectativa muito grande. Entendi. Então eu passei a servir na igreja não por conta das pessoas, mas porque eu ia ser pastor. Visando o cargo de pastor. Visando o cargo de pastor. E na ocasião eu era de outra igreja, eu não era da Videira. E isso me maltratou demais. Maltratou. Deus sabe o quanto eu atrasei minha vida em busca desse cargo, desse título, dessa coisa. Enfim, o tempo passou, eu acabei saindo da igreja, porque muitas pessoas eram reconhecidas e eu não. Entendi. E o que era para ser um estímulo virou uma arma contra mim. Uma arma contra tu. Aí eu saí da igreja. É bem verdade que o motivo que eu saí da igreja foi por conta de um fim de um namoro. Aí eu cresci, virei adulto, fui namorando as pessoas. E aí, intencionalmente, para não continuar convivendo ali naquele ambiente, eu resolvi sair da igreja. Entendi. Só que quando eu saí da igreja, a minha intenção era ir para outra igreja. Certo. Mas eu acabei indo dando rolê naquilo que a gente chama de Egito. Eu fui ser escravo no Egito. Então, eu passei a frequentar festas, eu passei a brincar demais. Foi pro mundo. Foi pro mundo, quando chama. Como chama, né? E aí, eu volto. Passo 1 ano, quase 2 anos, visitando aí as coisas do mundo, como as pessoas chamam, e tem um amigo meu que diz assim, e o crente não é do mundo não, ele é de onde? Ele é de fora do mundo. De outro planeta? É. Mas enfim, aí eu volto para a igreja, aí eu volto já consciente, e eu volto para a videira. Aí na videira eu tenho as minhas experiências adultas, intencionais com Jesus. E eu passo a servir ali na videira. Só que aquele desejo antigo me maltratou também. De novo. Aí eu percebi que tava tudo errado. Isso antes do coach, Rondi? Não, aí eu já tava no coach. Já tava no coach. E mesmo assim, mesmo se conhecendo ainda, pra tu ver, né, cara? O cara que se desenvolveu, buscou um conhecimento, tinha autoconhecimento, tinha autoanálise, e mesmo assim ainda tinha os seus percalços ali, seus bloqueios. Sempre temos. E a expectativa gerada... eu falo na Academia de Mudança, a palavra cria uma visão, criaram uma visão em mim. Então eu tinha expectativa que aquela visão se realizasse. Interessante que a pergunta começou quando Wesley falou entre o paralelo e o pastor e o coach, né? Sim. Eu sempre soube separar isso, cara. Sempre soube separar direitinho. É um desafio, né, Rod? Ou não? Rapaz, é e não é, porque depois eu me acostumei. Mas no começo... É um pouco complicado. Mas só para concluir a história aqui do pastoreio, aí eu começo a servir na videira, servir normalmente. Servir é a natureza de Deus, então é comum na nossa igreja nós servirmos. Acredito muito nisso. Caramba! E eu fui criando essa expectativa, aí eu vi o fulano é consagrado e eu não sou, e eu tô aqui dando gás, me matando. Olha onde é que estava o meu coração, gente. Meu coração estava no lugar errado. Aí Deus disse assim, queridão, vamos dar um tempo. Dá uma segurada? Aí eu parei tudo, ó. Sentei. Aquela história. Fui pro banco intencionalmente também.
Então passei um ano no banco. Quando eu voltei para servir, aí Deus me curou. Deus me curou dessa vontade grande de dizer assim, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Caixinhazinha ruim. Aí, não, obrigado. Aí quando eu desisti, Veio. aí veio. Naturalmente, né, cara? Literalmente, quando eu nem lembrava mais Chegou o convite. que eu queria isso, aí chegou a conversa dos nossos pastores dizendo assim, olha, nós queremos reconhecer quem vocês são. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu virei isso. Aí quando E a profecia se cumpriu, né, Rony? se cumpriu, a profecia se cumpriu. Mas eu acredito que se cumpriu porque tu estava preparado para recebê-la. No tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. Porque, honestamente, se fosse antes, eu tinha feito muita besteira, meu. Deus sabe o que faz, né, cara? Demais. E o nosso pastor, uma vez eu conversando com ele, ele me disse uma coisa, Rondinelli, tem coisa que só vai aprender com o tempo, querido. Não tem jeito, não tem quem vai lhe ensinar, é só a idade que vai lhe Pode ensinar. pagar o curso que for, mas não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Aí entra Aí história. pronto, agora respondendo Aí- a pergunta do nosso amigo Wesley. Aí eu tenho que ter o paralelo. Porque o meu maior desafio foi não ser coach sendo pastor. Isso é um ponto. Porque quando as pessoas procuram o coaching, elas querem desenvolvimento. Quando as pessoas procuram um pastor, elas querem resposta. Rapaz, e eu não sou o cara que dou resposta. Eu sou o cara que faço perguntas. É incrível como a minha mente processa. Nós estamos aqui batendo um papo, vocês estão me fazendo perguntas. Sim. Quando você me faz uma pergunta, a primeira coisa que vem na minha cabeça é por que ele está perguntando isso? Já pensando no que eu tô pensando por trás. E a outra coisa que vem na minha cabeça é o que é que eu vou perguntar para ele, mas como é uma Mas pode perguntar, é uma fica à vontade. entrevista, não sei que é um bate-papo. Eu sei que vocês estão tentando me colocar em situação difícil, não. Pode até perguntar. O maior desafio foi ser pastor e não dizer para a pessoa a resposta que ela quer. Porque eu não dou resposta. Eu não tenho resposta. A vida do Felipe é a vida dele. A armadura de Saul não cabe em Davi, o cajado de Eliseu não coube em Geazi, não serviu para Geazi. Então a minha vida não vai servir para a sua não, querido. Aliás, a minha história pode até ser útil para a sua história, mas não é o que eu fiz que vai servir para você. Perfeito. Então foi muito difícil eu não trazer o coach para o pastoreio. O negócio é o seguinte, como é que eu diferencio isso? Quem está querendo se desenvolver, vai para o coach. E quem está precisando de ajuda, eu vou atender no gabinete. E eu dou conselho? Não dou conselho. Até dou. É uma coisa que o nosso pastor orienta. Você quer dar conselho? Abra a Bíblia. Passa uma parte da Bíblia para você Total. ler. Capaz, tudo que a gente precisa está na Bíblia. Está na Bíblia. A pessoa O livro chega mais pra mim, poderoso do mundo. rapaz, Rondinelli, eu estou passando por isso. Rapaz, o João Marcos fez um esclarecimento para mim sobre... Eu tinha uma dúvida muito grande sobre a bebida, né? Aí eu tava perguntei ao João Marcos, tem pessoas que frequentam as igrejas, qualquer igreja, e bebe. Serve na igreja e bebe. O Felipe tava lá, né? O Felipe tava lá. A Bíblia não diz nada sobre isso assim, não pode. Pode Aí se ele- embriagar, né? Eu acho, onde? Aí ele foi versículo por versículo, ó, aqui diz tal e tal. E aqui diz que você só entra em tal canto se você for assim. Eu não lembro os versículos, né? Mas aí ele explicou tintim por tintim. Aí ele disse assim, e aí, bebe ou não bebe? Eu disse, bebe não. Pois é. Eu larguei, né? Eu parei de beber porque eu tive um autoconhecimento, uma autoanálise. Eu não sabia explicar, mas eu vi um Marcos Marques, que é do Acelerador Empresarial. Sim. Eu vi ele falando num vídeo que aí eu peguei pra mim, que é justamente o meu caso. Ele falou que ele não sabia ser 8, ele não sabia ficar no meio termo. Ele não sabia dizer pouco. É assim? Como é, Felipe? Ele não sabia nem, tipo assim, se fosse pra beber, era pra beber muito. ou então Ele não sabia dizer pouco. Ele não sabia dizer pouco. Ou era muito ou nada. Ou nada. 880. 8 ou 80, entendeu? E é assim que eu também era. Então eu bebia, eu perdia totalmente o controle, que eu acredito que aí é onde entra o grande problema, né? Da bebida com a fé, quando você não tem controle. Então eu tive essa autoanálise que eu não tinha controle para beber e decidi parar de beber. E foi através de um coach, né? Foi dentro do método CIS que eu fiz, tive essa autoanálise. E lá eu pude ver, cara, o poder do coach. Lá eu vi realmente várias vidas transformadas. Teve um amigo que estava lá, que foi comigo do nosso ciclo de amizade, que ele, cara, ele acho que mais de 10 anos sem falar com a irmã e com a mãe.
E hoje eu vejo os vídeos dos caras, ele junto com a família e tal, curtindo. O cara que fumava, parou de fumar. Aí eu vi pessoas lá que eu não conhecia, mas quando o Paulo falou, tipo, que ele vai perguntando, né? Quem quer largar a bebida e tal? Quem quer largar a questão de traição, né? De adultério. Se levantou um casal, bicho. Chegou, me arrupeu falando. O casal se levantou, um casal. Os dois, então, faziam isso. E os dois... Isso. É algo transformador. É um poder tremendo. É um poder tremendo. Graças a Deus. É por isso que eu acho muito massa quem faz, porque realmente transforma vidas. Essa coisa de... Rapaz, dia desses eu aprendi uma coisa que eu faço questão de compartilhar. Antes de eu falar do aprendizado, uma coisa. Se eu não entender a Bíblia em sua completude e o propósito de Deus para o ser humano, eu vou levar a Bíblia para onde eu quiser. Então eu posso dizer que dá para beber, que eu posso beber. E que o lance é eu ter um limite, certo? Em outros momentos, de fato, vai dizer que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Mas vamos trazer para o mundo normal. Certa feita chegaram para um pastor, rapaz, esse pastor estava lá na igreja recentemente, Emerson Nowotny, o nome dele. Ele é pastor da Mosaic. Ainda tem água? Aceito. Ele é pastor da Mosaic. Caramba, o cara chegou para ele e perguntou assim, o crente pode beber? Não, por que o crente não pode beber? Aí ele disse assim, quem foi que disse que o crente não pode beber? Aí ele disse, não, e pode, aí ele pegou e disse, rapaz, não é uma questão de poder ou não poder, é porque beber é estúpido. Simples assim. Ele disse isso. Dessa forma. Aí se o crente pode fumar ou não pode fumar, disse, rapaz, não é a questão de poder fumar ou não, a questão de fumar é estúpido. Aí ele vai para outros pontos. Ninguém pergunta se o crente pode beber Coca-Cola demais ou não pode beber Coca-Cola demais. O problema, beber Coca-Cola, né? O problema não é beber Coca-Cola demais ou beber de menos. O problema é que beber muita Coca-Cola é estúpido. É estúpido. E ele diz, é estúpido porque faz mal para a saúde, você sabe que faz mal à saúde, é estúpido porque faz mal para o bolso. Interessante. Nunca ninguém chegou para mim, porque na minha adolescência eu também tive os meus maus costumes, eu também tive maus influências. Normal. Nunca ninguém chegou para mim na igreja e disse, você está proibido de beber. Você só vai jogar aqui nesse time se você parar de beber. Nunca. Eu fui crescendo e fui entendendo uma coisa. Rapaz, essa matemática aqui está errada, porque eu estou gastando dinheiro com uma coisa. Eu podia comprar um tênis novo, uma meia nova, e eu tô... É questão de lógica, né? E outra coisa, bicho, na adolescência fazendo as coisas porque os outros estavam fazendo que também. É o que a maioria faz, né, Rudy? Ah, caramba. Eu achei impressionante a resposta do pastor. Mas não é a questão de poder ou não poder, a questão é que é estúpido. Você é que faz isso, é estúpido. Com todo respeito a você que faz, economize seu dinheiro. Invista numa coisa de futuro. Viaje com a sua família. E assim, e quem faz e não tá lhe atrapalhando, né, Rudy? Se não tá atrapalhando sua vida, se for algo que você gosta, que faz bem a você... Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Deus não vai lhe punir por conta disso, não, né? Nós falamos sobre o Rondinelli Coach, sobre o Rondinelli Pastor e o Rondinelli Família. Como é teu dia a dia dentro dessa correria toda para ter o cuidado com a família, ficar perto da família, dar a atenção precisa. Isso é um ponto importante, viu, Rondi? Agora eu fui pai recente, meu filho tem 4 meses. Maior... Parabéns. Obrigado, Rondi. Maior amor do mundo, cara. Bom demais. Acho que eu tô vivendo os melhores momentos da minha vida. Muito bom, de verdade. Mas realmente tem isso que o Wesley falou, né? De conseguir... Porque tem uma empresa rodando, a gente tem projetos para tocar, aí tem a esposa, tem que dar atenção. É um desafio muito grande. Como é que a gente consegue lidar com isso, Rondi? Como é que tu faz, né? Como é que tu pode... A família é meu ministério. Não adianta dizer que eu sou perfeito. Não sou. No meu rastreador de hábitos de 2024, tem uma área que eu me exijo intencionalmente em ser melhor em casa. Rastreador de hábitos? Que é isso? Rastreador de hábitos é... Um aplicativo, é? Não existe um aplicativo. Existe? O meu é planilhado. Rastreador de hábitos é uma estratégia de mudança de vida. Então, acredito que em outro momento, depois a gente pode aprende na academia, eu comecei a ensinar agora na academia de mudança. Primeiro eu trouxe para minha vida, depois eu comecei. Quem quiser aprender, comenta aqui. Que inclusive o Wesley pode ensinar, certo? Nós estabelecemos, quem quer, né, estabelece
algumas mudanças de hábitos, a gente começa a monitorar essa mudança de hábito todo dia. Legal. Então, no meu rastreador de hábitos está escrito: ser mais amoroso com a minha família. Então, eu preciso ser hoje, eu preciso amanhã, eu preciso ser depois de amanhã. Isso é legal. Aí tem aqueles dias que falha, certo? Então, eu estou respondendo primeiro, eu não sou perfeito, mas é o meu ministério. É o meu ministério. Para mim não tem sentido eu estar aqui conversando com vocês e a minha filha não validar o que eu estou dizendo. Não tem sentido, isso na minha vida não tem sentido. Verdade. Sobretudo porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, cara, semana passada eu contratei minha filha, certo? Minha filha tem 9 anos. Eu contratei minha filha para fotografar eu celebrando um casamento como pastor e eu dando uma palestra como coach. Então minha filha estava presente nos 2 momentos. Eu tenho toda a tranquilidade para falar qualquer coisa. Porque ela não vai dizer assim, meu pai é uma pessoa fora, meu pai é uma pessoa dentro. Isso é um ponto importante. Para mim isso é tudo. Se dissesse assim para mim, Rondinelli, você vai atuar em uma área como coach. Qual é a área que você atuaria? Eu atuaria dentro da família. Massa. Porque, cara, nós precisamos ser melhores dentro de casa. Nossos filhos, eu te digo com 99,99% de certeza, a maioria dos nossos dilemas são provenientes da falha da nossa criação. Então, eu não quero, e olha que hoje, minha filha com 9 anos, eu percebi que eu não acertei tudo não, viu? Mas eu não quero que a minha filha arraste pesos, problemas, dilemas, as minhas filhas, por conta da minha falta de caráter, falta de um bom comportamento dentro da minha casa. Então, como é que eu lido com a minha família? Eu lido dia a dia, cara. Hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, eu estou muito bem. Estou muito bem, hoje eu não tive nenhum pico de intolerância, de impaciência. E hoje é um dia bem desafiador para mim no que diz respeito à agenda, mas está tudo certo. E eu vou terminar o dia e vou dar verde no meu rastreador de hábitos. Nos últimos dias eu tenho feito isso, né? Eu fiz academia de mudanças agora, então quando eu faço academia de mudanças é um bom tempo para pensar sobre isso. Massa. Mas não adianta dizer que eu sou perfeito. Agora, se você perguntar assim para minha esposa, o Rondinelli é sempre bem-humorado em casa? Ela vai responder que eu sou. Exceto quando eu estou procurando uma coisa e não acho. Aí sai de perto. Nem tanto. Nem tanto, né? Mas é melhor ficar calado. Eu ficar calado, no caso. Entendi. Massa demais, Rondi. E o Rondi empresário? O Rondi empreendedor? Que acho que é um ponto, como eu te disse aqui no começo, todos esses assuntos ajuda e é bom para o empreendedor, né? Mas qual é a tua visão sobre o empreendedorismo? Quanto tu ajuda o empreendedorismo? O que é que tu acha do futuro do empreendedorismo? Ontem eu fiz até um videozinho sobre isso, não sei se o Wesley viu. Mas o que é que tu fala sobre empreendedorismo e como é a tua atuação hoje no empreendedorismo? Cara, eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal, né? Capacito pessoas, eu lido com treinamentos. Só trabalho com serviços, eu não tenho produto. É um produto aqui, acolá, uma coisa que é vendida dentro dos treinamentos. Eu acredito que o empreendedorismo é o futuro do Brasil. Meu mesmo pensamento. Embora seja praxe as pessoas dizerem isso, e tem grandes gurus que falam sobre isso, eu acredito que seria melhor para as pessoas. Se você me perguntar assim, economicamente é fantástico, cara, não sei. Vai depender de cada um. Né? Eu não consigo dizer porque eu não entendo de economia, não entendo do Brasil e tudo. Empreender é muito desafiador. Desafiador, não é para todo mundo. O cara é CLT, trabalha de 8 às 18, tem aquela 1 hora e meia, Sim. 2 horas de almoço. Aí tá achando ruim e quer empreender, porque ele acha que vai trabalhar menos. Não vai não, filho. Já descarta isso aí. Não vai, não. E sobretudo, se você quiser prosperar, mas claro que chega um tempo, as coisas se estabilizam, os produtos vai melhorando. Eles são escalados, mas ninguém nunca deixa de trabalhar, não. A gente aqui, nós somos 4 empreendedores que para fazer esse podcast a gente teve que fazer um ajuste na agenda de todo mundo para conseguir fazer. E provavelmente quando a gente sair daqui vai todo mundo correr atrás do seu serviço, das suas coisas. O Wesley mesmo estava dizendo aqui que precisava bater a meta, né? Quer dizer, o cara tá aqui... O dia não foi muito bom não pro podcast, né? Até meia-noite. Ainda bem que os meus clientes são educados que até meia-noite eu tô
Também. Todo mundo também. já sabe, né? Já vou ajudar ali a Michele também. Quando eu penso no empreendedorismo, eu penso assim, é bom para as pessoas. Cara, é isso. É bom para o desenvolvimento das pessoas. Pessoas vão contratar outras pessoas. E se essas pessoas ajudarem as outras pessoas a se desenvolverem para que elas contratem outras pessoas, não é um tema que eu falo muito, mas é um tema que eu vivo muito. Primeiro, na minha vida. E segundo, porque eu atendo muito cliente que quer empreender. Aí o que eu vejo? Por que você quer empreender? É porque eu quero ter flexibilidade de horário. Vamos trazer isso aqui para a realidade, queridão. Não é assim não. Não irmão. é bem assim não. Um dia você vai ter, mas até você chegar lá, você vai... Eu acredito Vai que penar. Principalmente para quem vai trabalhar com serviço. No começo, flexibilidade de horário é o horário que o cliente quer o serviço. É o horário que dá. Eu gravei um vídeo ontem, Rondi, no qual eu tava aprovando os pagamentos aqui da empresa e foi falar mandado sobre isso. o vale transporte e o vale alimentação para me aprovar ontem. Quase 10 mil reais. E aí me veio uma reflexão. Cara, há 6 anos atrás, era algo surreal ganhar 10 mil reais, faturar na empresa 10 mil reais. E hoje eu estou pagando isso só de vale para os meus colaboradores, né? Então, porque uma vida decidiu empreender, várias outras vidas são impactadas, né? Pois é. Então, aí às vezes a gente fica pensando muito no futuro, fica ansioso, achando que está ficando para trás, mas se a gente parar e ver o que a gente conquistou até agora, a gente tem que agradecer muito e ter muito orgulho, né? Porque o Marlison de 6 anos atrás queria estar onde o de hoje está. Então a gente tem que ter essa autoanálise até para a gente ter mais combustível e ver que a gente está no caminho certo, né? E vale a pena demais, vale a pena demais. Eu só vejo vantagens. Esse mundo do empreendedorismo assim, só vantagens, me proporcionou tantas coisas. E não só materiais. Exato, aí é um ponto, né? Aquela questão que a gente já falou, que o dinheiro é consequência, né? Acredito que quando você tem um propósito, quando você tem algo por trás, você está fazendo ali para ajudar pessoas, para ajudar outros empreendedores, as coisas acontecem, as coisas vão realmente acontecendo. Verdade. Eu penso muito nisso. Verdade. Não é isso? Concorda? Tá no teu tempo aí, né? Tá no tempo do Rondi, né, Rondi? Tá no meu tempo. Tá no teu tempo? Tá no meu tempo. Tá. Pois vamos encerrar, né, Rondi? Bora. Rondi, gostou, Rondi? Cara, gostei demais. Gostou? Gostei demais. O que eu gosto em podcast é porque dá pra gente passar 1, 2, 3 horas aqui conversando. E rola papo, né? E vai rolando, né? Vai rolando. E muita coisa boa. Obrigado pela oportunidade. Não, cara, vamos marcar outra Muito oportunidade bom. com mais calma, com mais tranquilidade, com mais tempo, né? E talvez ao vivo, né? Vamos marcar aí o próximo. Mas, meu irmão, agradecer demais pela sua presença. Obrigado. Vamos marcar outra. Eu vou participar lá do Academia, essa última que vai ter agora. Bora, né? sua última chance, viu? Última chance, né? Última chance. Vou participar, vou levar a equipe aqui também. Já tô firmando esse compromisso aqui com você. Compromisso social. Compromisso social, né? Tá gravado, né? Agora não tem claro. mais pra onde correr, não. Já era. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né? Você é um cara, dá pra ver que você é um cara abençoado. Deus Amém. utiliza você para impactar a vida de outras pessoas. Continue com o seu trabalho, que eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir mais ainda. Obrigado. Beleza? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Wesley, pela ponte, Felipe, Márcio, prazer estar aqui. Espero ver vocês em breve. Se Deus quiser. Se não, aqui de novo, lá na Academia de Mudança. Perfeito. Rondi, para finalizar, eu peço sempre que o convidado olhe para aquela câmera e passe sua mensagem de vida, né? Para as pessoas, mensagem que possa impactar e motivar aí pessoas que estejam talvez desacreditadas da vida e passar aí a mensagem do Rondi aí pro mundo. Ó, a minha mensagem para o mundo não é minha, é de Jesus. Jesus, ele disse assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os galhos. Os galhos só dão fruto se eles estiverem na videira. E a videira só fica de pé por conta de quem cuida dela, que é o agricultor. Aí Jesus, nessa parte, lá em João 15, ele diz assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu quero dizer para você que não é sobre religião. Não é sobre ser evangélico, católico, espírita, ou seja lá o que for que você acredita. Eu quero te dizer que a transformação que você precisa está em um ser. E o nome desse ser é Jesus Cristo. Sem ele você não vai fazer nada. Os próprios cientistas dizem isso, certo?
Dizem que a mudança ela só encontra um terreno fértil quando você é uma pessoa espiritualizada. Aqui eu não estou falando espiritualizado, eu estou falando uma pessoa espiritual. A minha mensagem é essa. Você precisa de Jesus Cristo. Eu gostei demais de dizer isso. Que perfeito, cara. Massa, 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 massa. Valeu, gente. Valeu, Deus abençoe galera. vocês. Tchau, Obrigado tchau. por mais uma audiência aí. Tamo junto. Até o próximo Nobrecast. É nóis. Fala, meus nobres.